Alô, meus aluninhos da 901, vamos lá, uma videoaula agora de física. Eu deixei duas atividades lá na tarefa online para vocês, uma atividade revisional do nosso primeiro trimestre e uma sondagem pedagógica. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa videoaula, eu vou ajudá-los na resolução de alguns exercícios. Eu escolhi alguns exercícios lá dessas atividades que eu coloquei na tarefa online e vou resolvê-los aqui com vocês, para que vocês tenham capacidade e de resolução dos próximos que ficarem. Então vamos lá, devagar, com calma, na resolução desses exercícios para os auxiliares. Um dos exercícios que está lá é esse aqui. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Isso é muito comum nos dias quentes que a gente anda pela estrada, né? Elas são as manifestações de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Quem já naquele dia de calor que olha para o asfalto assim, vê aquela coisa meio ondulada assim, parece que tem água no asfalto e quando você chega não tem nada. Aí a pergunta que ele faz é essa: esse fenômeno óptico é em consequência do quê? Da refração da luz na camada do ar próximo ao chão quente, da reflexão da luz ao incidir no solo, da reflexão difusa, da dispersão, da difração. Bom, primeira coisa, temos que relembrar esses conceitos de refração, reflexão, dispersão e difração, que aí sim a gente vai conseguir entender. Vamos lá, reflexão é quando o raio bate numa superfície e é refletida. Isso, então, para que eu enxergue o fenômeno da reflexão, essa reflexão tem que vir direto na minha vista. É a reflexão do raio que bate numa superfície e vem direto à minha vista. A refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Ela está passando de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, tá? A dispersão é quando ocorre o fenômeno do arco-íris, por exemplo. A dispersão ocorre o fenômeno do arco-íris. A onda passa e ela transforma, ela é aberta em todas as suas camadas de cores de ondas que ali existem. A difração, tá, já seria a questão do contorno, dela conseguir passar por pequenos orifícios. Bom, obviamente, essa resolução teria que ser algo, como eu estou falando de miragem, não posso estar falando de dispersão nem de difração. Poderia ser de reflexão ou de refração, mas como eu estou falando de algo que ocorre no chão, próximo ao chão, e aí esse chão está aquecido, e quando ele aquece, ele começa a aquecer a superfície próxima a ele, então eu tenho uma diferença de densidade na atmosfera ali próximo, ocorrendo um fenômeno de refração. A luz ela vem numa determinada atmosfera, de uma determinada temperatura, que ao se aproximar do solo, atravessa essa camada de ar mais quente, ocasionando uma refração. Portanto, só pode ser a opção de refração da luz que ali está, ok? Sendo a letra A, refração da luz nas camadas próximas ao chão quente. Show de bola? Todo mundo entendeu aí? Espero. Qualquer coisa, pede lá pra gente no e-mail que a gente passa para vocês. Uma outra questão que está lá também é: nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta. É aquela galera que gosta de ficar lá na praia se queimando, virando igual a bife de um lado para o outro. Aquilo é o seguinte: a luz ultravioleta incidindo sobre uma melanina, que é uma substância que a gente tem na nossa pele. Para que ocorra o bronzeamento, é necessário que a melanina seja, melanina, que é essa substância, seja ativada pela luz ultravioleta, tá? Uma luz ultravioleta é uma luz de alta frequência e de muita energia, tá? O bronzeamento não vai ocorrer com uma lâmpada incandescente jamais, porque a lâmpada incandescente é uma luz próxima do vermelho, portanto de baixa frequência e de alto comprimento. A luz ultravioleta é uma luz de quê? De alta frequência e baixo comprimento. Ela transporta muita energia.
A incandescente é próxima do vermelho. Então, por isso que a lâmpada de casa não nos queima, porque ela é uma luz de baixa frequência e de alto comprimento. Portanto, essa é a resposta correta. Baixa frequência. Uma lâmpada nunca irá ocasionar bronzeamento, a não ser que seja uma lâmpada de ultravioleta. Ok? A próxima questão, outra questão que está lá também nas tarefas. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo um determinado som musical, a gente consegue se diferenciar isso. Eu já falei isso para vocês, mas vamos relembrar. Isso ocorre porque o nosso ouvido tem a capacidade de diferenciar diferentes sons de mesma frequência emitidos de fontes diferentes. Esse cara dá-se o nome de timbre. Portanto, a resposta tem que ser o timbre. Mas, para não ficar algo solto, vamos relembrar o que são as outras qualidades fisiológicas. A intensidade. Intensidade é se o som é forte ou se o som é fraco. A potência tem a ver com o decibel. A velocidade não tem nada a ver com a frequência ou tipo de som no meu ouvido. A velocidade é a capacidade que ele tem de andar mais rápido ou mais forte. A altura do som, eu já falei para vocês, é a qualidade dele ser grave ou ser agudo, tá? O que diferencia o som no meu ouvido é o timbre. Show de bola? Bom, a próxima questão que aí nós temos, ela fala o seguinte. Bem, sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores. O que nós temos são bastonetes, né? Bastonetes na nossa vista, que são os três, aquele vermelho, o amarelo e o verde, que diferenciam, a mistura deles faz com que nós consigamos enxergar as 7 cores presentes no arco-íris. Todas as outras, que nem eu falei, são tonalidades, ok? E elas estão entre um comprimento de 380 a 780 nanômetros. Então vamos à pergunta que ele faz aqui, ó. Um indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, ou seja, os seus cones não conseguem transmitir a informação da cor percebida, ele vai perceber um objeto branco iluminado por uma luz vermelha como? Indefinido? Não, não é. A questão da indefinição não tem nada a ver com o bastonete. A indefinição tem a ver com a capacidade dele enxergar a miopia ou não, se ele consegue enxergar a formação do objeto ou não. Um objeto rosa, um objeto verde, um objeto cinza, bom, fica claro, se eu tenho dificuldade de captar a informação de cor, significa que eu vou enxergar esse objeto iluminado, mas não colorido. Então, se eu não consigo definir cor, eu só vou enxergar branco ou preto. Algo branco ou algo preto. Quando eu ilumino um objeto preto, se eu não consigo vê-lo com cor, eu vou vê-lo de forma cinza. Aqui, ó, de forma cinza. Essa é a resposta correta. Tranquilo? Bem, a próxima que nós temos lá é: visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe limite de 40 decibéis. Lembra, agora nós estamos falando de intensidade, de potência sonora, o nível sonoro permitido após 22 horas. A potência não tem a ver com a altura. A altura é a questão dele ser grave ou ser agudo. Não tem a ver com a frequência. A frequência, se ele está assim, ó, se a capacidade dele fazer muitas vezes isso, ou se ele é assim, que nem eu falei para vocês. A velocidade é sempre a mesma no meio, ela não altera. O timbre é a capacidade de eu diferenciar, e não essa questão. A questão da potência sonora, ela tem a ver com amplitude sonora, tamanho da onda, ó, é o tamanho. Quanto maior for o tamanho, maior é o decibel, maior é a sua amplitude, mais prejudicial é ao meu ouvido. Tá ok, galera? Show de bola, né? Vamos então à próxima e última questão que eu vou resolver com vocês. A medida da velocidade de um veículo, utilizando o radar, baseia-se no fato que as ondas emitidas pelo radar e detectadas após serem refletidas pelo veículo em movimento têm frequência diferente. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler. Conforme eu falei para vocês,
É aquela, quem mora aqui em Iguaba, acontece todo final de semana lá na Via Lagos. É aquela moto que vem assim, ó, quando ela vai, o som que se aproxima é agudo, o que vai, ele é grave. Isso porque ele vai ser feito em frequências diferentes. Agora, o som, ele é uma onda mecânica. Porém, ele fala que a medida da velocidade, utilizando um radar não vai emitir som. Radar vai emitir onda eletromagnética. E onda eletromagnética, ela se propaga na velocidade da luz e não na velocidade do som. Portanto, tem que ser uma onda eletromagnética que se propaga na velocidade da luz. Ok, galera? Um abraço, espero ter podido ajudá-los na resolução dos exercícios. Façam os restantes que estão lá na plataforma e qualquer dúvida, manda pra gente por e-mail. Um abraço